Paz del Señor, mis hermanos, que Dios les bendiga en el amor del Señor. Hoy un gran privilegio y responsabilidad meditarmos, compartir la palabra del Señor. En esta ocasión quiero meditar con ustedes el Evangelio de San Lucas. Lucas, el médico, amigo, compañero del apóstolo Pablo, que investigou exaustivamente a vida e o ministério de Jesucristo, não especificamente uma biografia de Jesucristo, porque temos poucos relatos sobre a niñez del Senhor e temos muito de seus últimos dias de vida antes que ele muriera, glória a Deus, por todos nós outros, para que nós outros, creyendo en Ele, arrepentiéramos de nossos pecados e entreguemos nossa vida a Ele como único Senhor e Salvador de nossas vidas, volviendo assim a Deus a comunhão perdida a causa del pecado. Muito bem. O evangelista Lucas, ele está escrevendo neste pasaje a história de Jesucristo e Zaqueu, a extraordinária conversão de este publicano, rechazado por toda a sociedade. Vamos ao texto? Lucas capítulo 19. Havendo entrado Jesús em Jericó, iba passando por la ciudad, e sucedió que um varão chamado Zaqueu, que era jefe de los publicanos e rico, procurava ver quem era Jesús, pero não podia a causa de la multitud, pois era pequeno de estatura. E correndo delante, subiu a um árbol sicômoro para verle, porque havia de passar por allí. Quando Jesús chegou àquele lugar, mirando hacia arriba, le viu e le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, ele descendió a prisa e le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Glórias a Deus. Jesucristo está descendiendo para Jerusalém. Ele está em um largo viaje a vivir a Páscoa, a ser a Páscoa. Ele vai descendo a Jerusalém, aquello que era uma tradição desde que os israelitas saíram do Egipto. Eles celebravam a Páscoa, sacrificando um animal também por los pecados del pueblo. La salida ofrecían un sacrifício, cada família, e com a sangre desse sacrifício manchavam os umbrales de suas casas. El Senhor Jesucristo, derramando su sangre naquele madeiro, Ele estava poniendo sobre nossas vidas, nossos corações, la marca de su sangre, uma sangre derramada, purificada, santa, que nos livra de la condenação, que nos livra de la muerte. Jesucristo está descendendo para Jerusalém e passando por Jericó. Passando por Jericó se aglomera uma grande multitud. É provável que uma grande multitud lo acompanhara a Jerusalém para assistir a la Páscoa, para assistir ele sendo o Cordeiro de Deus que vai quitar o pecado do mundo. É provável que essa multitud não seja a que estava acompanhando ele, se é uma multitud que se enterou que o Senhor Jesucristo passaria por Jericó e se aglomera. ¿Por que se aglomera? Porque há uns dias antes, no capítulo 11 de San Juan, a menos de 24 quilômetros de Jericó, Jesucristo havia ressuscitado a Lázaro depois de 4 dias em uma sepultura. É possível que esse relato haya chegado a los oídos de la población de Jericó e se aglomerou uma grande multitud para verlo passar por allí. Todos queriam verlo, todos queriam saber quem é ele. E a história cuenta que Zaqueu, um homem pequeno, um homem de baixa estatura, quer ver a Jesucristo, quer conhecer a Jesucristo. Nós vemos que Jesucristo havia sentado com muitos pecadores e publicanos, e este agora quer ver quem é este. Quem é este que tem tão grande fama de buenas obras, uma boa pessoa, um gran maestro sanador, que ensinava a palavra de Deus com verdade e com justiça.
Ele quer ver a Jesucristo, pero não pode. La multitud es tanta. Si Zaqueo fuera un hombre amado, la multitud abriría paso para que él vea, pero no consiguió. Zaqueo tenía una idea, sale corriendo más adelante, sube a un árbol para que pueda ver al Señor Jesucristo pasar. Jesucristo está a camino y ve a Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesucristo. Jesucristo lo vio. Jesucristo não somente viu, Zaqueu queria conhecer quem era Jesucristo. Jesucristo sabia quem era Zaqueu. Jesucristo não somente para por aí, ele sabia quem era, ele viu a Zaqueu e ele chama a Zaqueu por seu nome. Zaqueu, desciende. Mas allá, Jesucristo quer ter um contato com Zaqueu de família. Jesucristo quer que Zaqueu cuente de sua vida, cuente sua história, quem foram seus papás, ou quem são seus papás, se tem irmãos, viver uma intimidade familiar, quer sentar com Zaqueu em sua casa, estar com ele naquela noite por alguns momentos. Jesucristo queria dar uma atenção, dizer a Zaqueu, tu eres importante, Zaqueu. Tu eres importante. Não estou mirando quem eres um publicano, porque as pessoas miravam quem Zaqueu era. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram homens pagados por el governo romano, que haviam pagado ao governo romano para cobrar impostos de seu próprio povo a serviço do governo romano. Eles cobrariam impostos e o valor em que pediram os romanos, eles entregaram, pero os impostos que eles cobravam excediam muito a mais, eram tenidos como ladrones, traidores de la nação judia. Eles haviam enriquecido e Zaqueu era um homem rico. Zaqueu prosperou muito. É de mirar o contexto onde Zaqueu vivia. Em Jericó haviam os grandes bosques de bálsamo, uma cidade onde a mercaderia passava por allí para chegar a Jerusalém, e ele tinha muitos homens a seu serviço. Zaqueu prosperou em cima do povo, tendo seus homens trabalhando para ele, cobrando impostos a mais de lo devido de la población. Zaqueu é um homem odiado por la sociedade, os publicanos eram despreciados por la sociedade. Mateo, que escreve o Evangelho de Mateo, também era um cobrador de impostos. Esse estava como que em peajes, por el caminho cobravam os impostos, e um dia Jesucristo lo chama e ele deixa aquela profissão aqui para se tornar ministro de Jesucristo, para tornar-se um predicador do Evangelho. Assim como Mateo, desta vez Zaqueu, o jefe de los publicanos, que tinha todos aqueles cobradores de impostos a su mando, e ele quer conhecer a Jesucristo. Ele tem Jesucristo em sua casa. Tristemente, o versículo 7 existe. Todos murmuravam. Todos murmuravam contra Jesucristo por ele haver entrado na casa de Zaqueu. No capítulo 15, inicia o capítulo 15 dizendo que muitos publicanos e pecadores iam a ouvir Jesucristo falar, as enseñanças de Jesucristo. E os fariseus, os religiosos, diziam: este come com pecadores, este conversa, este recibe pecadores e come com eles. De aí Jesucristo cuenta 3 parábolas: a parábola de la oveja perdida, a parábola de la dracma perdida e a parábola del hijo pródigo. Jesucristo mirou Zaqueu como la oveja perdida. Jesucristo mirou Zaqueu como la dracma perdida. Jesucristo mirou a Zaqueu não precisamente como el hijo pródigo, pero Jesucristo foi aquele papá de la parábola que quando viu seu hijo, correu em direção a ele, le abraçou, le besou e mandou matar um becerro gordo. Desta maneira, Jesucristo viu Zaqueu em cima daquele árvore como um hijo de Israel, hijo de Abraão, que se havia apartado de la justiça, que se havia apartado de la fé, e Jesucristo recebe gozoso a aquele publicano, um homem odiado por la sociedade, um homem que oprimia a sociedade, trabalhando para o governo romano, um homem que talvez hasta por ele mesmo se sentia indigno de receber em sua casa al Senhor e justo Salvador, Criador do universo.
Pero así Saqueo lo recibe. Y en esta murmuración del pueblo, Saqueo se pone de pie. Tal vez en la cena, en el desayuno, él se pone de pie y declara al Señor Jesucristo, direccionado a Jesucristo, de ahora en adelante, ele tinha que prestar cuentas a Deus. Então ele inicia um voto delante do Senhor. Senhor, se he hecho algún mal, devuelvo quadruplicado. Senhor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Entonces Saqueo tiene una conversión genuina. Ele hace más de lo que la ley excede. Ele começa a dar atenção a los pobres, a su prójimo, a los necessitados. Ele não mira agora com egoísmo todo o que ele conquistou. Saqueo vai transmitir todo o que ele tem, todo o que ele conquistou a seus hermanos, a los necessitados. En esto nosotros vemos a conversão de Saqueo como alguém que realmente encontrou al Senhor sin que antes lo buscara. Los religiosos buscavam al Senhor e quando o Senhor se apresenta a ele, ellos não lo vieron. Ellos estavam cegos em sua creencia que não puderam ver a Jesucristo. Saqueo estava mirando o profundo que havia hundido em seu pecado. O castigo, a consequência que estava cosechando de todo o que havia sembrado. E agora Saqueo mira del fundo de poço e consegue mirar para arriba a Salvador que pode cambiar sua vida. Saqueo é aquele homem em la parábola de Jesucristo, aonde ele está caminhando por campo e encontra tesouro. E ele vai, vende todo o que tem e compra aquele campo para ter aquele tesouro. Saqueo é aquele homem que busca por perlas preciosas e ele encontra uma perla preciosa, vai e vende todo o que tem e compra aquela joia e compra aquela perla preciosa. Saqueo deu todo o que tinha. Saqueo cambiou por completo sua vida porque ele encontrou algo melhor. Saqueo encontrou algo que excedia a satisfação de los bienes materiais. Saqueo encontrou algo que excedia a posição em que ele se encontrava. Saqueo encontrou alguém em quem ele foi amado depois de tanto rechazo, depois de sentir-se inútil a seu próprio povo. Saqueo se converteu completamente. O Senhor Jesucristo declara: hoy ha venido salvação a esta casa. A atitude de Saqueo não bendijo solamente a ele, sino toda sua casa. Talvez ele tinha hijos, esposa, padres, e toda sua casa foi bendecida. Em la atitude de Saqueo, de rendir cuentas ao Senhor Jesucristo e demonstrar através de las obras que verdadeiramente seu coração havia sido quebrantado para que o Espírito de Deus pudesse cambiar todo. Jesucristo declara: hoy ha venido salvação nesta casa, porquanto esse também é hijo de Abraão. Hijo de Abraão em la genealogia, em su sangre, em toda uma nação, em toda uma história de nação, donde Deus inicia uma nação através de Abraão. Saqueo, por mais que era publicano, também era judío. E também Abraão era o padre de la fé, aquele que por crer em Deus havia sido justificado, e desta maneira Saqueo também se torna hijo de Abraão espiritualmente, porquanto creyó em Deus, e isto lhe havia sido imputado por justiça. Saqueo agora está justificado delante de Deus, porque ha creído en el unigénito Hijo del Senhor. El Senhor declara: porquanto el Hijo de Deus ha venido a buscar e a salvar lo que se havia perdido. Saqueo estava perdido, assim como o hijo pródigo. Saqueo estava perdido, assim como aquela oveja. Saqueo estava perdido, assim como aquela dracma perdida. E de igual maneira aquele pastor deixou as 99 e foi a buscar sua oveja perdida. De igual maneira aquela mulher buscou diligentemente por toda sua casa e encontrou sua dracma perdida. De igual maneira aquele padre que quedou esperando por seu filho, que saiu fora de si, e quando caiu em si volveu para seu papá.
O papai estava esperando de braços abertos para receber. Jesucristo assim encontrou a Zaqueu e lo recibió gozoso de braços abertos. Quero trazer a ti quantas vezes o Senhor nos busca, quantas vezes o Senhor nos vê, quantas vezes o Senhor nos chama por nosso nome, quantas vezes o Senhor declara, quero entrar em tu casa, e nós cerramos a porta. E nós decimos não. E nós decimos, não deve ser comigo em que está falando. Pero sí, el Señor está hablando contigo. El Señor te está viendo. Aunque la multitud te impide, el Señor te ve. Aunque usted se sienta odiado por todos, el Señor te ama. Aunque todas las circunstancias, situaciones dicen que no hay esperanza para ti, hay una esperanza para ti. Cuando nosotros llegamos al fondo del pozo, el único lugar que tenemos para mirar es para arriba, y es ahí donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Jesucristo, Él es nuestro socorro, Él es nuestra salvación. Él entró en la casa de Zaqueo, porque los médicos entran a donde están los enfermos. Se Jesucristo está apresentándose a ti, significa que usted necesita de Él. Significa que usted necesita de salvación. Recuérdense que después del Edén todos nos encontrábamos como a un enfermo que tiene una enfermedad de la cual no hay cura o no había cura. Y ahora llegó el médico de los médicos. E agora chegou aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e Ele quer levar-nos novamente ao Padre. Esse é Jesucristo, que passava por Jericó e encontrou a Zaqueu. Esse é Jesucristo que está passando agora por sua casa através deste vídeo e está dizendo, quero entrar em tu vida, quero ser parte de ti. Assim como escutei a Zaqueu contar-me de sua vida, eu quero apresentar a ti os ángeles do cielo, eu quero declarar-te como é o cielo, eu quero declarar-te como é mi Padre, e eu quero declarar o propósito de mi Padre al enviar-me a este mundo, a buscar e a salvar lo que se havia perdido. Que Deus te bendiga, e assim como Zaqueu tuvo su nome, teniendo validade, pureza, você pueda ser purificado por el Señor, justo, santo y salvador. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.